Meus caros, vivam, bom dia, dia 14 de junho, eu continuo com um problemazito na garganta, mas vamos tentar levar isto a bom porto. Temos aqui uma notícia que vem desmentir todas as jornalices que se fizeram sobre este tema. Havia um moço que pertencia a um grupo neonazi que que agrediu um ator. Afinal de contas, o agressor do ator diz que foi apenas uma noite de copos, esteve a beber copos todo o dia, à noite já estava bêbado, e que nunca foi neonazi na vida dele, e tivemos, apesar disso, as duas figuras principais do Estado a comentar e todos indignados com uma bofatada que um bêbado deu num tipo qualquer que não conhecia de lado nenhum, e afinal de contas era um ator. Não sei se era comunista, só pode, mas mesmo que não fosse. Um tipo dá uma bofatada noutro, porque ouviu dizer que o outro que o estava a chamar de filho desta, filho daquela, e como estava bêbado, deu-lhe uma bofatada. Bom, isso foi o suficiente para vermos toda a extrema esquerdomalha, toda a rasgar as vestes, a dizer que era um ataque neonazi, que era pior do que a bomba de Hiroshima, eu sei lá, disseram tudo. E os desgraçados das duas principais figuras do Estado que ainda são hoje cederam a este populismo escardoido e não se coibiram de dar uma opinião sobre uma mentira. O rapaz nunca foi neonazi, ninguém ali era neonazi, ele foi beber uns copos e depois ouviu tratarem-no mal e deu uma bofatada. Vejam, eu nem sabia quem era, ele nem sabia quem era a pessoa a quem bateu. Vejam aqui a entrevista que ele deu, que foi na TVI, podem ver que está aqui na minha página do Facebook. Portanto, uma pouca vergonha, e tanto Marcelo como a Aguiar Branco perderam uma grande oportunidade de estar calados. O programa do Governo para a Educação tem aqui estes pontos, são generalidades, não dizem nada de especial, aliás, repetem tudo aquilo que se vem dizendo ao longo dos últimos anos. Ter sido António Costa a fazer isto ou outro é a mesma coisa, portanto não há dúvida, PS é igual a PSD, e generalidades, não se vê aqui uma única medida para melhorar o ensino e, sobretudo, a avaliação que é zero. A avaliação é zero em Portugal hoje em dia, toda a gente passa no início do ano, no primeiro dia da aula já toda a gente passou, e não há uma palavra sobre isto. Portanto, uma fraude imensa que é a avaliação, já desde o princípio do século XXI, já desde 1999, por aí, tem sido uma desgraça, mas cada vez é pior. Hoje em dia nem se imagina que algum aluno possa chumbar no final do ano, mesmo que não vá às aulas, mesmo que não estude, mesmo que não saiba nada. Se portar minimamente bem, é certo e sabido que ele já passou. Uma vergonha, e este governo nada faz nesse sentido, ignora completamente, quer é números para mostrar lá fora, quer é dinheiro para entrar cá para dentro, naqueles cursos profissionais que de profissionalismo não têm rigorosamente nada. A maior parte deles, há sempre exceções, isso não há dúvida, mas a maior parte deles são para o teto. É só para se gastar o dinheiro que vem lá de fora dos contribuintes europeus. A intervenção do deputado Bruno Nunes hoje, na entrevista que deu à SIC Notícias, foi simplesmente notável. A não perder, está aqui tudo nesta entrevista, está aqui praticamente tudo o que eu venho dizendo ao longo dos últimos dias e das últimas semanas. E numa única entrevista ele conseguiu concentrar tudo e disse tudo. Ele é muito rápido a falar, é tão rápido como André Ventura, e conseguiu dizer praticamente tudo o que havia para dizer, até mais do que havia para dizer. Foi realmente uma intervenção muito feliz, como aliás na senda da maior parte das intervenções de Bruno Nunes, um dos nossos melhores deputados. E quem faz anos hoje é o presidente Trump. Happy birthday, Trump, bem ou mal. Quer gostem, quer não gostem, a verdade é que o mundo está a mudar e não está a mudar para pior por causa dele. Lembro que enquanto ele foi presidente dos Estados Unidos da América, da última vez, não houve uma única guerra no mundo, guerra, mesmo chamada guerra, não houve. Agora está a haver, mas ele vai fazer os possíveis para que ela, no final, são duas, mas enfim, elas estão ligadas, mas tanto a da Ucrânia como a de Israel, elas vão ter que acabar, e eu confio em Donald Trump num papel principal para que elas acabem. No Correio da Bela Serra vem uma entrevista de um dos maiores empresários do interior,
Fernando Tavares Pereira, que denuncia a cultura de impunidade e os abusos no acesso a cargos públicos. Questiona as licenças sem vencimento, o uso de dinheiros comunitários e a falta de contas prestadas ao país. Uma reflexão urgente sobre o estado da nação, sobre o estado também da função pública e o silêncio em torno do dinheiro europeu. Cá está. Os navios de cruzeiros gigantes estão a tornar-se o novo normal. Haverá um limite? Vejam, são mega navios de cruzeiro, levam milhares e milhares de pessoas, e o que eu pergunto é, aposto que este mega cruzeiro, assim como todos os outros, são elétricos, não é? Só podem ser elétricos, não é? Isso é que é o politicamente correto. São elétricos. Não é isso que manda a União Europeia? E a aviação comercial também, não há dúvida. A aviação comercial também de certeza absoluta que é elétrica, pois tem que ser assim, não é? Isso é para salvarmos o planeta. Portanto, se todos nós temos que comprar carros elétricos, com certeza absoluta que os aviões também são elétricos e os paquetes, os cruzeiros também são. Portanto, obrigado à eletricidade, realmente está aqui uma grande verdade. Tudo elétrico, viva a eletricidade. Aquilo a que não podemos dizer viva é o flagelo anual dos incêndios, cada vez são maiores, e por mais dinheiros que se distribua, eu ia dizer gaste, mas é distribuir pelos mesmos, a verdade é que os incêndios não terminam pela simples razão de que ninguém vigia as matas. Se vigiassem as matas, os incêndios terminariam. Como acham que não devem vigiar as matas, os incêndios continuam e com isso se consegue distribuir milhares de milhões de euros por década. Enfim, toda a gente fica satisfeita, menos os bombeiros, menos aqueles que morrem e menos Portugal. Diz aqui este tipo, que eu não faço a mínima ideia quem seja. Eu e um namorado tínhamos o hábito de comparar dois jornais e de ver a mesma realidade tratada de maneiras opostas. Bom, claro, na SIC Notícias. O que eu digo é que hoje em dia ele e o mesmo namorado ou outro qualquer não precisam ter esse trabalho, porque todos os jornais dizem exatamente o mesmo e da mesma forma. O texto é o mesmo. Chama-se o pensamento único do escredume ou da escredumalha. As ordens e as orientações já nem sequer vêm do chefe de redação, vêm de mais acima. De onde? Isso é que não se sabe. O que se sabe é que nós, os portugueses, não somos iguais aos indianos nem aos nepaleses. Nós temos orgulho em Portugal. Quem acha que nós somos iguais a quem nunca esteve em Portugal, nem sabe onde é Portugal, nunca ouviu falar de Portugal, bom, quem acha isso envergonha o nosso país e a nossa história de quase 900 anos. Viva Portugal! Um exemplo da nossa história que hoje vi no Facebook, Penha Garcia, que recebeu o foral de Dom Afonso III em 31 de outubro de 1256, mais tarde, no tempo de Dom Dinis, até o tempo de Dom Dinis, que o doou, Penha Garcia doou aos templários, na pessoa do seu mestre Vasco Fernandes. Os nepaleses, todos eles sabem isto. Dos templários passou para a Ordem de Cristo, uma vez que os templários foram extintos, e no século XVI, com a integração das ordens militares da coroa, volta novamente à posse régia. Dom Manuel I, que os nepaleses conhecem perfeitamente, concede-lhe foral novo em Santarém a 1 de junho de 1510. Bom, a sua comenda pertence a partir do século XVII à casa do conde de São Vicente da Beira, foi couto do reino ou de homisiados, já vos digo o que é que são homisiados, que a rainha Dona Maria I extinguiu por uma lei de 1790. Homisiados eram locais para onde iam os condenados para povoarem aqueles locais. Aconteceu a Idanha Nova, aliás, isto faz parte de Idanha Nova, sem grande sucesso, tentou-se durante vários séculos, mas não se conseguiu. Isto aconteceu um pouco por toda a Europa. Os condenados cometiam crimes, tinham a oportunidade de sair da cadeia se fossem povoar determinados territórios. Bom, aconteceu aqui a Penha Garcia também. Claro que os nepaleses sabem isto melhor do que quaisquer um de nós. E nem toda a gente está de férias. Há quem trabalhe, meus caros, há quem trabalhe, e o trabalho liberta, como dizia o Adolfo. Em São João da Madeira já se trabalha. Aí está ele a trabalhar finalmente
a trabalhar, depois de ter comprado casas no valor de centenas de milhares de euros, sem ter um rendimento de um tostão, a não ser de deputado, e sob ordenado deputado, nenhum banco empresta, seja o que for, porque hoje somos deputados, amanhã deixamos de ser, não é uma profissão, é um cargo transitório, apesar dele não ter, portanto, rendimentos nenhuns, o banco emprestou-lhe 400 mil de uma vez, 790 mil de outra, e agora finalmente vai ter que trabalhar mesmo. Marcelo diz que ser português ou imigrante é a mesma coisa e que não há portugueses puros. Bom, é a vergonha de Marcelo, que ficará para sempre na sua triste história. Quem é igual aos nepaleses é ele. E sabem porquê que ele é igual aos nepaleses? Porque, tal como eles, Marcelo safou-se à guerra colonial. Em 1968 ele tinha 20 anos, tinha que ir para a guerra, quando Portugal estava em plena guerra colonial. Em que províncias ultramarinas combateu Marcelo, o afilhado de Marcelo Caetano, e daí o seu nome, e filho do governador de Moçambique? Em que províncias ultramarinas, ou colónias como queiram, é que ele combateu? Eu gostava de saber. Mas chegou Presidente da República. Outra coisa que também não se sabe, ninguém sabe, é nem quando nem onde nasceu Luís Vaz de Camões, nem quando morreu. Parece que morreu em Lisboa, mas não se sabe quando. Nem em que escolas estudou, isto é mais grave. Hermano Saraiva uma vez fez um programa sobre isto, ele estava perplexo porque ele estudou, tentou ler toda a vida os estudiosos camonianos e nenhum conseguiu descobrir em que escola é que ele estudou. Parece que estudou em Coimbra, naquele bairro lá a seguir a Coimbra, nos Covões, por ali, porque, mas não há nada escrito sobre isto, porque um tio dele, que era padre ou cônego, era dono desse colégio, e faz essa ligação, mas não há nada escrito sobre isso, não há um rascunho, não há um papel, não há nada que tenha chegado até aos nossos dias, portanto nós não sabemos praticamente nada sobre os estudos, nada mesmo, sobre os estudos de Camões. Como é que uma pessoa a escrever desta maneira, o nosso maior poeta contemporâneo na altura, como é que ele escrevia tão bem, fazia aqueles sonetos maravilhosos, e ninguém sabe em que escola ele estudou. É brutal, mas olhem, é o nosso Camões, não é o Camões dos nepaleses. E por aqui ficamos, meus caros, um vídeo curto, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.